Exu Omulu é conhecido como o Rei das Almas não por título, mas por presença. Quando ele se manifesta, não há dúvida, não há confusão, não há espaço para interpretações superficiais. Há uma força que reorganiza tudo ao redor, como se o próprio ar ganhasse peso e cada pensamento encontrasse um caminho claro para seguir. Talvez você já tenha sentido algo parecido em momentos de silêncio profundo, quando uma intuição firme surge sem pedir licença. É nessa vibração que Omulu atua, conduzindo energias, limpando territórios invisíveis e mostrando que o mundo espiritual tem sua própria ordem. Antes de continuar, pare por um instante e pense: você quer realmente entender quem é Exu Omulu e como ele trabalha na Calunga, nas passagens espirituais e muitas vezes na sua própria vida? Se a resposta for sim, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você acompanha cada novo vídeo que mergulha em temas profundos e pouco explorados da espiritualidade. Essa inscrição é o que mantém este trabalho vivo e o que permite que mais pessoas tenham acesso a conhecimentos que raramente são explicados com clareza. Algumas pessoas acham que Exu Omulu é apenas uma presença rígida, mas quem já testemunhou seu trabalho sabe que existe algo muito maior por trás da postura firme. Imagine um guardião que enxerga além da aparência, que identifica o que está desalinhado e intervém com a precisão de quem entende cada movimento da alma. Em uma noite de ritual, presenciei algo que mudou minha forma de olhar para ele. O ambiente inteiro estava tumultuado, vários médiuns desequilibrados e uma energia pesada se acumulava. Quando a vibração de Omulu chegou, a confusão se desfez como poeira levada pelo vento. Esse tipo de atuação revela muito sobre o que está por vir no próximo tópico, quando começaremos a aprofundar como ele realmente trabalha no mundo invisível. Exu Omulu é um dos poucos guardiões cuja presença não precisa ser anunciada. Ele não chega para ser percebido, ele chega para colocar ordem. Sua atuação ultrapassa o entendimento comum sobre entidade protetora, porque Omulu não trabalha apenas na defesa imediata, mas na reorganização profunda das forças que sustentam a vida e a morte. Quando falamos que ele é o Rei das Almas, falamos sobre a figura espiritual que caminha entre mundos com autoridade suficiente para orientar, corrigir e conduzir espíritos que perderam o rumo. Essa função não se conquista com aparência ou força bruta, mas com a capacidade de discernir o que é sombra e o que é luz, mesmo quando tudo parece misturado no mesmo espaço. Muita gente confunde Exu Omulu com outras entidades, especialmente quando escuta nomes como Exu Caveira ou Tata Caveira. Esses guardiões atuam em regiões próximas e compartilham responsabilidades relacionadas à Calunga, mas cada um possui um campo distinto. O que diferencia Omulu não é apenas sua posição hierárquica, mas a profundidade com que ele compreende os processos de passagem, encerramento e renascimento. Imagine uma grande cidade espiritual estruturada em camadas. Se cada caveira fosse responsável por ruas e setores específicos, Omulu seria aquele que coordena os acessos, analisa as rotas e garante que nada chegue onde não deve. Essa visão ampla permite que ele mantenha a ordem mesmo em momentos de intenso desequilíbrio energético. A primeira vez que percebi a energia de Omulu de forma clara foi durante um trabalho em que muitos médiuns estavam simultaneamente em estados confusos. Havia choros, risos descontrolados e movimentos sem sentido, como se cada um estivesse preso numa bolha de sua própria turbulência. Quando os atabaques mudaram de ritmo e a vibração desceu, o silêncio se espalhou pelo espaço como uma onda pesada e respeitosa. Era como se cada pessoa tivesse recebido um comando interno para parar e olhar para dentro. A sensação não foi de medo, e sim de firmeza. Omulu não impõe pânico, ele impõe estrutura. Esse momento me fez entender que seu trabalho vai muito além do que a maioria imagina. E é por isso que agora vamos começar a explorar como essa força atua nos bastidores do mundo invisível. Quando falamos sobre como Exu Omulu trabalha, precisamos entender que ele não age de forma impulsiva. Ele observa, analisa e só então intervém. No plano espiritual, essa capacidade funciona como a de um mestre que percorre um enorme arquivo vivo de informações, identificando cada energia fora do lugar.
Imagine alguém entrando em um quarto completamente bagunçado, mas em vez de agir com pressa, ele analisa cada detalhe e reorganiza tudo com precisão milimétrica. É assim que Omulu atua na Kalunga, nos espaços de transição e nos campos onde a vida e a morte se tocam. Ele percebe quando uma alma está perdida, quando uma energia está se alimentando do lugar errado ou quando um obsessor tenta se agarrar a quem está vulnerável. Sua intervenção nunca é aleatória. Uma das atuações mais marcantes de Exu Omulu ocorre na condução das almas recém-desencarnadas. Ao contrário do que muitos imaginam, a morte não é um rompimento limpo ou imediato. Para alguns, é como acordar de um sonho confuso, como se ainda estivessem dentro do corpo. Omulu é o responsável por orientar essas almas, afastando obsessores e conduzindo cada uma para o lugar certo. Lembro de uma história contada por um médium antigo de terreiro. Ele disse que viu, em transe, uma figura alta e silenciosa, tocando o ombro de um espírito desorientado. O espírito tentou fugir, mas a energia de Omulu era tão firme e ao mesmo tempo acolhedora, que ele parou, respirou e seguiu o caminho que lhe foi mostrado. Esse nível de autoridade não se conquista por força, mas por conhecimento profundo. Outro ponto crucial do trabalho de Exu Omulu é a limpeza energética profunda. Muitas pessoas imaginam que limpeza espiritual é apenas acender uma vela ou fazer um banho de ervas. Mas a atuação de Omulu acontece muito além disso. Ele trabalha com raízes energéticas, aquelas que se prendem nos cantos da alma e criam padrões repetitivos, medos, vícios emocionais ou doenças espirituais. Para ilustrar, pense em uma árvore que parece saudável por fora, mas está tomada por cupins por dentro. Cortar um galho não resolveria nada. É preciso ir até o tronco, até a raiz. Omulu faz exatamente isso. Remove o que está deteriorado e cria espaço para que novas energias cresçam. Essa purificação costuma vir acompanhada de estalos, calafrios ou uma sensação de reinício. E é a partir desse ponto que ele começa a revelar outra camada de seu trabalho, ainda mais profunda. A atuação silenciosa de Exu Omulu na cura espiritual é uma das partes mais impressionantes do seu trabalho. Ele não cura apenas aquilo que dói no corpo, mas aquilo que pesa na alma. Para entender essa cura, imagine alguém carregando uma mochila cheia de pedras que foram colocadas ali ao longo dos anos. Mágoas, culpas, medos antigos e até energias vindas de outras pessoas. Omulu não retira as pedras de forma brusca. Ele identifica qual delas está afetando o equilíbrio e remove justamente aquela que impede o passo seguinte. Já vi pessoas entrarem em um atendimento espiritual esgotadas, como se algo estivesse drenando suas forças. Quando a vibração de Omulu se manifestou, elas começaram a respirar de forma mais leve, como se tivessem voltado para dentro do próprio corpo depois de muito tempo. Essa cura não é teatral. É eficiente, discreta e transformadora. A justiça de Exu Omulu é direta, mas nunca injusta. Ele corrige aquilo que precisa ser corrigido e orienta de maneira firme, sem agressividade gratuita. Quando alguém insiste em permanecer em caminhos que prejudicam o próprio espírito, Omulu atua como aquele professor exigente que não aceita desculpas porque sabe do potencial do aluno. Já presenciei médiuns que, após uma sequência de erros e descuidos, tiveram uma experiência intensa com o Omulu durante um trabalho. Não houve bronca, não houve humilhação, apenas um silêncio tão pesado que o médium entendeu, sem uma palavra, o que precisava mudar. A energia de Omulu faz a pessoa enxergar suas próprias sombras com nitidez, e é dessa percepção que nasce o movimento verdadeiro de transformação. Para quem está atento, existem sinais claros de que Omulu está atuando na vida da pessoa, mesmo fora do terreiro. Uma sensação súbita de ordem interna, como se algo estivesse sendo reorganizado. A percepção de que certas pessoas se afastam naturalmente, enquanto outras chegam trazendo equilíbrio. Momentos em que problemas antigos começam a se resolver de forma inesperada. E às vezes, uma noite de sono em que o corpo parece pesado, mas a mente acorda mais leve, como se alguém tivesse feito uma limpeza profunda durante a madrugada. Esses sinais não são coincidência, são pistas de que Omulu está ajustando os caminhos.
E esse ajuste prepara o terreno para um nível ainda mais profundo de atuação, aquele que transforma definitivamente a forma como a pessoa caminha espiritualmente. Os sinais de que Exu Omulu está atuando na vida de alguém nem sempre são grandiosos. Geralmente são discretos, mas carregam uma força capaz de transformar rotinas inteiras. Um dos sinais mais marcantes é quando a pessoa começa a sentir um chamado para reorganizar a própria vida, como se algo interno exigisse clareza. É aquela sensação repentina de querer colocar a casa em ordem, rever amizades, encerrar ciclos e tomar decisões mais maduras. Não é um impulso passageiro, é uma consciência firme. Já conversei com pessoas que, após semanas de confusão emocional, sentiram como se uma luz tivesse sido acesa dentro delas. Nada exterior mudou, mas internamente tudo havia sido reorganizado. Esse tipo de despertar é típico da energia de Omulu. Outro sinal comum é o afastamento espontâneo de pessoas e situações que estavam drenando energia. Não é raro ver alguém dizer que certas amizades simplesmente perderam o sentido, ou que ambientes antes acolhedores começaram a causar incômodo. Omulu remove o excesso para que o essencial possa permanecer. É como se ele retirasse o que está ocupando o espaço vital. Em alguns casos, esse afastamento pode parecer abrupto, mas quando a pessoa olha para trás, entende que aquela presença já não fazia parte de sua jornada. Esse movimento não deve ser visto como perda, mas como limpeza. Ele prepara o caminho para conexões mais sólidas e saudáveis. Existem também sinais físicos e energéticos característicos, estalos repentinos no ambiente, um calor concentrado nas costas, uma pressão leve nos ombros ou a sensação de que alguém firme está presente mesmo quando você está sozinho. Durante o sono, sonhos com cemitérios, trilhas escuras ou figuras silenciosas também podem surgir. Ao contrário do que muitos pensam, esses sonhos não representam ameaça, mas passagem. É como se Omulu estivesse usando o sono para ajustar o que, acordado, seria difícil acessar. Já ouvi relatos de pessoas que acordaram sentindo uma paz profunda, como se algo tivesse sido devolvido ao lugar certo. Esses sinais são apenas a superfície de um processo muito maior que começa a agir dentro da pessoa, preparando-a para algo que exploraremos no próximo tópico, onde vamos aprofundar como essa atuação molda o caminho espiritual. Quando Exu Omulu começa a atuar de forma mais profunda na vida de alguém, a transformação deixa de ser apenas perceptível e passa a ser inevitável. É como se uma força antiga puxasse a pessoa para fora de um labirinto que ela nem sabia estar percorrendo. Essa transformação não é apenas emocional, mas estrutural. A pessoa começa a entender padrões que se repetiam há anos, reconhece comportamentos que limitavam seu crescimento e passa a enxergar com clareza o que precisa ser deixado para trás. Omulu não trabalha apenas para aliviar dores, ele trabalha para libertar. E essa libertação acontece em etapas, como se a pessoa estivesse tirando camadas de poeira de um espelho até conseguir se enxergar com nitidez. Essa fase costuma ser acompanhada por um senso de responsabilidade espiritual que brota de dentro, sem imposições exteriores. Uma característica forte dessa transformação é o amadurecimento emocional. A pessoa começa a reagir de maneira mais firme a situações que antes a desestabilizavam. Isso não significa insensibilidade, mas consciência. Omulu ensina, de maneira silenciosa, que a verdadeira força não está em atacar ou se defender com gritos, mas em manter postura diante da tempestade. Lembro de um médium que, depois de meses lutando contra crises internas, encontrou equilíbrio em uma simples incorporação de Omulu. Não houve discurso, não houve orientação verbal. Houve apenas a vibração, e aquela vibração ativou nele uma coragem tranquila que mudou seu comportamento nos dias seguintes. Esse tipo de transformação não é teatral, é prática. É o tipo de mudança que reflete na rotina, nas decisões, no modo de lidar com desafios. Essa transformação também se manifesta na capacidade de lidar com o próprio passado. Muitas vezes, a pessoa sente que antigos traumas começam a perder força, não porque foram esquecidos, mas porque deixaram de comandar suas ações. Omulu não apaga memórias,
mas reorganiza sua influência. É como limpar uma mesa cheia de papéis misturados, colocando cada um em sua pasta correta e retirando o que já não faz sentido guardar. Essa organização emocional cria espaço para novas percepções espirituais, para um entendimento mais amplo da própria jornada. E é justamente quando essa ordem interna começa a se estabelecer que o próximo movimento de Omulu se revela. Um movimento que sempre surpreende pela profundidade com que toca a alma. Quando a pessoa finalmente percebe que sua vida interna está se reorganizando, ela ainda não imagina a profundidade do trabalho que Exu Omulu está realizando nos bastidores do espírito. A atuação dele não se limita ao que a pessoa sente conscientemente. Ele opera em regiões emocionais e espirituais que, muitas vezes, a própria pessoa evita visitar. É como quando alguém decide arrumar uma gaveta antiga e encontra objetos que nem lembrava existir. Omulu abre essas gavetas internas de forma firme e compassada, mostrando o que precisa ser encarado, o que deve ser liberado e o que pode, enfim, ser transformado. Esse movimento cria um campo onde a pessoa passa a perceber que certos ciclos se encerram mesmo quando ela não planejou. Há um alinhamento silencioso, mas muito claro, acontecendo por trás de cada decisão. Uma das dimensões mais profundas deste trabalho aparece quando a pessoa começa a sentir que não consegue mais se esconder de si mesma. Antigos hábitos perdem o sentido, justificativas não sustentam mais escolhas equivocadas, e a verdade começa a aparecer de forma direta. É comum que, nessa fase, a pessoa tenha conversas internas mais honestas do que teve durante toda a vida. É como se alguém colocasse um espelho espiritual à sua frente e dissesse: observe, mas observe de verdade. Essa honestidade pode incomodar, mas é ela que conduz à evolução. Lembro de uma situação em que um consulente disse que se sentia observado por uma presença que não julgava, mas exigia sinceridade. Isso descreve com precisão o efeito de Omulu quando decide aprofundar seu trabalho. Ele ilumina sem invadir, exige sem forçar, transforma sem derrubar. Outro ponto essencial desse processo profundo é a reconstrução interna. Depois que Omulu limpa os excessos, expõe o que estava escondido e organiza o que estava disperso, ele começa a preparar a pessoa para receber novas estruturas espirituais. É como reforçar os alicerces de uma casa que passou anos acumulando infiltrações, rachaduras e improvisos. Essa reconstrução permite que a pessoa retome sonhos que havia abandonado, recupere forças que acreditava perdidas e desenvolva uma maturidade espiritual que não depende mais de aprovação externa. Esse fortalecimento é tão silencioso quanto poderoso. E é exatamente quando a pessoa acredita que já compreendeu tudo sobre essa energia que Omulu revela uma camada ainda mais surpreendente de seu trabalho, conectada diretamente ao propósito espiritual de cada um. Algo que vamos aprofundar no próximo tópico. Quando Exu Omulu chega ao ponto de reconstruir a estrutura interna de alguém, o próximo passo não é aleatório. Ele começa a direcionar a pessoa para o propósito espiritual que ela sempre teve, mas talvez nunca tenha percebido. Esse propósito não é algo grandioso ou místico no sentido teatral. Ele se revela em atitudes simples, porém firmes, como assumir responsabilidades que antes eram evitadas, colocar limites onde antes havia permissividade e buscar conhecimento com uma sede quase instintiva. Omulu orienta a pessoa para aquilo que faz sentido na jornada dela, não para o que é bonito de se falar. É comum que, nessa fase, a pessoa sinta uma espécie de atração por caminhos mais maduros, mais alinhados com quem ela realmente é. Esse movimento não vem de fora, ele brota de dentro como se fosse lembrado, e não aprendido. Um exemplo real disso aconteceu com uma filha de santo que, durante anos, acreditou que seu propósito era servir no terreiro apenas de forma técnica. Ela limpava, organizava, ajudava nos bastidores, mas nunca imaginou que seu caminho fosse maior. Quando a vibração de Omulu começou a atuar de forma intensa, ela percebeu que seu verdadeiro propósito estava ligado ao cuidado de pessoas fragilizadas. Não porque alguém disse, mas porque ela começou, espontaneamente, a sentir vontade de ajudar aqueles que chegavam destruídos emocionalmente. Essa vontade não vinha como obrigação, mas como chamado.
Foi então que ela entendeu que o propósito espiritual nem sempre se revela em rituais grandiosos, mas na forma como a pessoa se conecta com aquilo que faz seu espírito vibrar de verdade. Essa descoberta do propósito costuma vir junto de uma clareza rara sobre o que é e o que não é para a pessoa. Ela passa a sentir quando está no caminho certo, não por validação externa, mas pela sensação interna de alinhamento. É como caminhar por uma trilha escura e de repente encontrar uma tocha acesa que ilumina exatamente o trecho necessário. Ômulo não entrega o mapa completo de uma vez, mas dá luz suficiente para o próximo passo. E essa é a parte mais surpreendente. A cada passo, o propósito deixa de ser algo distante e vira algo prático. Ele se manifesta no trabalho, nas relações, na forma como a pessoa se posiciona no mundo. E é justamente nesse ponto, quando a pessoa começa a caminhar com consciência, que Ômulo revela mais um nível de atuação que costuma surpreender até mesmo os médiuns mais experientes. Quando a pessoa chega até aqui, já não enxerga Exu Ômulo como uma figura distante ou apenas como o guardião severo da Calunga. Ela percebe que cada movimento dessa energia carrega propósito, precisão e um compromisso profundo com o crescimento espiritual. Ômulo não transforma apenas caminhos, transforma pessoas. Ele faz isso sem alarde, sem espetáculo, sem promessas vazias. Ele trabalha na raiz, onde poucos têm coragem de olhar. E quando essa transformação acontece, a vida ganha uma nova firmeza, aquela sensação de que existe uma ordem maior conduzindo cada detalhe, mesmo quando tudo parece incerto. É nesse ponto que compreender Ômulo deixa de ser curiosidade e passa a ser vivência. E existe um último elemento do trabalho dele que, quando revelado, amplia ainda mais esse entendimento, porque mostra como sua atuação continua mesmo quando acreditamos já ter aprendido tudo. Existe um entendimento sobre Exu Ômulo que só aparece quando a pessoa já passou pela limpeza, pela reorganização, pela reconstrução interna e pelo reencontro com o próprio propósito. É neste ponto que ela finalmente percebe que Ômulo nunca esteve apenas corrigindo ou guiando. Ele estava preparando para que a pessoa pudesse caminhar sem depender de sinais externos, sem medo do desconhecido e sem fugir das próprias sombras. O último ensinamento de Ômulo é simples e, ao mesmo tempo, profundo. Ele mostra que a verdadeira força espiritual não está na entidade que te protege, mas na coragem que ele desperta dentro de você. É nele que a pessoa aprende que maturidade espiritual não é sobre incorporar, sentir ou ver, mas sobre sustentar postura, verdade e firmeza, mesmo quando ninguém está olhando. Ômulo ensina que o caminho espiritual não é sobre ter respostas prontas, e sim sobre desenvolver a consciência suficiente para fazer as perguntas certas. Ele faz você compreender que o silêncio não é ausência, e sim presença madura, que a morte não é fim, e sim passagem, que as sombras não são inimigas, e sim partes que precisam ser acolhidas. Esse é o entendimento final. Ômulo não trabalha para te fazer depender dele, mas para te tornar alguém capaz de caminhar com a própria luz em qualquer lugar, inclusive dentro da sua própria escuridão. Esse é o ponto em que o respeito se transforma em compreensão e a compreensão se transforma em evolução. Se este vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que Exu Ômulo já mudou na sua vida ou qual parte dessa jornada mais fez sentido para você. Seu relato pode ajudar alguém que está passando por um processo parecido.